agressor, como muitas vezes matando o policial usando uma faca, usando outro objeto contundente ou perfurante, superando a potência da arma que o policial carregava, porque o policial não se empenhou em neutralizar essa ameaça. Eu sou o professor Alex Ninja, sou professor de conduta policial. Nesse perfil eu posto diariamente conteúdos para te ensinar a ser um bom polícia. Se você se interessa por um conteúdo como esse, aproveita e já curte esse vídeo. Então me segue no perfil, assim você não vai perder nenhuma dica importante. Vamos pensar agora no disparo da arma de fogo. Quem treina já sabe como é difícil acertar um alvo parado em um instante. Imagina a complexidade necessária para conseguir neutralizar uma ameaça em um confronto real. É absurdo. Mas é muito importante nós entendermos que isso vai ficar mais fácil se eu me envolver totalmente com o que eu estou fazendo. Se pensarmos bem, o confronto na vida do policial é um fato profissional. Isso vai estar sempre falado aqui. Então, tem que ser pensado, raciocinado, preciso, cuidadoso. Nunca pode entrar o desespero, pode entrar a afobação. Tem que ser com concentração e decisão. É complexo? Muito. Então, se a minha decisão é neutralizar a ameaça, eu tenho que me envolver totalmente com esse objetivo de neutralizar essa ameaça. Se no último segundo a ameaça se render, eu cesso, controlo a arma e pratico algemação. Se não foi possível cessar a ameaça de outra maneira, você vai ter que ser neutralizando, eu tenho que disparar com empenho total. Meu corpo todo deve se mover com relação a isso. É como se nós pensamos em qualquer movimento complexo num ambiente hostil. Se eu não me envolver totalmente, se eu não me dedicar totalmente, eu vou acabar errando. E muitas vezes nós vemos aí em vídeos que hoje nós temos acesso às novas tecnologias, em que o policial quer desesperadamente que aquilo não aconteça, mas já está acontecendo. E ele não se empenha nos disparos, os disparos não pegam no alvo, e o alvo acaba muitas vezes matando o policial com uma faca. O agressor, como muitas vezes matando o policial usando uma faca, usando outro objeto contundente ou perfurante, superando a potência da arma que o policial carregava, porque o policial não se empenhou em neutralizar essa ameaça. Não é decisão nossa. A decisão é do cenário, a decisão é da situação. E se eu tenho que efetuar esse disparo, eu tenho que me envolver totalmente para que esse disparo aconteça com precisão e eficiência. Se eu não me mover totalmente em função disso, isso não vai acontecer e coisas piores vão acontecer. E principalmente, os disparos só cessam quando encontram um objeto à sua frente, ou uma pessoa. A precisão que eu não tenha para neutralizar a ameaça, que tem que ser neutralizada, vai acabar acarretando risco para as pessoas que estão à nossa volta, naquele momento. Então, se eu tenho que disparar bem, tenho que disparar com precisão, tenho que ser eficiente no que eu estou fazendo, tenho que estar extremamente concentrado e com vontade de realizar aquilo da melhor maneira possível. Como conseguir precisão de disparo num momento tão terrível? Primeiro, eu tenho que levar isso para os meus treinos. O meu treino não pode ser um treino sem motivação, sem cuidado, sem esforço. Eu tenho que colocar motivação no meu treinamento para que no momento da ação isso se repita. Na verdade, a ação ela se reduz ao tamanho do treino que eu tenho. Então, eu tenho que treinar de maneira ampla, flexível, com motivação, com empenho, ver qual é a velocidade que eu consigo fazer o disparo, qual é a distância que eu consigo fazer esse disparo com precisão, né? Qual é o momento em que eu estou efetivo ou que eu estou desperdiçando munição. Eu tenho que me levar no limite a cada treinamento, como vou ter que me levar no limite a cada treinamento de luta. Eu tenho que saber qual é a minha real capacidade. Isso faz parte da decisão. Nós estamos retomando a letra D do nosso estudo. A decisão vai estar de acordo com as minhas possibilidades. E essa é uma avaliação correta. Então, o meu disparo, para conseguir precisão, tem que ter isso. Empenho, esforço, em saber a cada treino qual a minha velocidade possível, qual a minha precisão possível, em que distância, em que condições eu consigo fazer esse disparo.
E é isso que eu vou poder reproduzir ou não no confronto, vai depender do meu empenho. Então, se eu não me motivar no treinamento, se eu não perceber que eu tenho que me esforçar muito para fazer aquilo, eu tenho que estar totalmente envolvido com o que eu vou fazer, eu não vou conseguir repetir isso, né? Os samurais diziam no Bushido que eu tenho que me importar quando eu estou num ambiente particular ou em público da mesma maneira. E tenho que me importar no tatame de luta como me importo no campo de batalha, senão não forma um ser. Estou dizendo aqui que nós temos que nos tornarmos seres melhores. Nós temos que nos tornarmos realmente capazes de fazer o que nós estamos nos propondo. Não é imagem, não é pose, é capacidade real. Isso só acontece se eu me transformar nesse ser melhor, nesse policial mais eficiente, para conseguir aí suportar as dificuldades do combate e vencê-los. Quando eu treino policiais, né, desde a formação, eu sempre busco colocar esse fator emocional e de vontade nos treinamentos de luta e de armamento e tiro. Porque é o que nos faz continuar de pé nas piores situações. Outra coisa que eu sempre busco que o aluno aprenda o mais rapidamente possível é atirar com os olhos abertos. Por quê? Nós não fazemos praticamente nada fechando um dos olhos. Nós estamos sempre com os olhos abertos quando nos deslocamos, quando entramos nos lugares, quando saímos. E eu não posso treinar, disparar de uma maneira diferente. Nós lutamos de olhos abertos, nós lutamos de olhos bem abertos, né? Ninguém vai entrar no ringue para lutar uma luta, fazer uma luta de boxe com um olho fechado. Mesmo no jiu-jitsu, que você não consegue ver tudo o tempo todo, você usa o seu corpo todo para perceber a luta, você não fecha os olhos. Então, por que nós fechamos os olhos para atirar? Um dos olhos para atirar? É errado. É um pouco controverso, mas acho que quanto mais cedo nós aprendemos a atirar com os olhos bem abertos, muito melhor. E quando chegamos na parte dos treinamentos táticos, aí obrigatoriamente nós temos que atirar com os olhos abertos, porque nós nos deslocamos, nós temos que avançar, retroceder, deslocar para a esquerda, para a direita. E isso, alguém tenta fazer isso com o olho fechado, só não tenta muito que você vai acabar quebrando a perna dentro de casa, porque você vai acabar caindo, porque perdeu metade da percepção do ambiente. Atirar com os olhos abertos é essencial, né? Saber qual a velocidade máxima que você consegue atirar é essencial. Saber até onde você consegue precisão também é super importante. O treino de tiro tem que ser realista, senão ele não vai servir para o momento do confronto. Mas volto a dizer, atirar com os olhos abertos é super importante. Você vai conseguir fazer isso com mais versatilidade, mais velocidade e mais precisão quando se habituar a isso, né? Principalmente porque você vai fazer isso se deslocando, não fazer só estático. É impossível se deslocar fechando um dos olhos e ter eficiência. Poucas pessoas têm um treinamento de defesa pessoal, sendo que 95% dos confrontos são resolvidos sem disparar arma, com técnicas de defesa pessoal, quando você as domina. Então, nós devemos treinar 9 vezes mais luta do que nós treinamos tiro, se formos realistas com relação ao que o cenário nos mostra. Eu vejo muita gente disposta a treinar tiro, muita gente focada em arma e poucas pessoas focadas em defesa pessoal. Está errado. Para ser um bom polícia, você tem que dominar a defesa pessoal. Mas com relação ao tiro, um bom treino a cada 6 meses te garante uma capacidade de combate aceitável, eficaz. Não precisa ser mais do que isso. Se você fizer um bom treino a cada 6 meses, você consegue manter a sua capacidade. Eu recomendo que você aproveite bem esse treinamento, né? Não adianta fazer um treino a cada 6 meses e naquele treino está só no ar-condicionado, parado, estático, aquele tiro que você tem meia hora para dar. Nossa realidade não é essa. Nossa realidade é que a partir do sinal você dispare o mais rápido possível e com mais eficiência que você puder. Volto a dizer, se você fizer isso com os 2 olhos, vai fazer isso muito melhor se você estiver fechando um olho para fazer. Leva menos tempo, principalmente quando eu me desloco, eu vou para o outro lado, quando eu consigo abaixo, acima. Os olhos abertos vão te dar muito mais versatilidade para você se deslocar e percepção no ambiente, porque as coisas mudam, como eu falei, num confronto a cada segundo. Eu preciso perceber outras coisas que vão acontecer no cenário.
pessoas que vão entrando, pessoas que vão saindo, pessoas que estão fugindo do local, pessoas que estão tentando te ajudar, ou te atrapalhar, ou te atacar. E se eu fechar um olho para atirar, vou estar perdendo metade da percepção desse ambiente, o que eu considero uma loucura. Volto a dizer, se você for praticar boxe, você nunca vai fechar um olho dentro do ringue. E o máximo que você vai tomar é um soco. E o tiroteio, que é muito pior. Então vamos começar a treinar com mais realismo. E um conselho, não se preocupe em filmar os treinamentos. Quando você está preocupado no que você está filmando e você está treinando, você acaba se preocupando demais com o que está indo para o vídeo. Isso não é importante. O importante quando você está treinando para lutar é que você se concentre totalmente no seu desempenho sem se importar com o que está sendo filmado. É muito importante isso, sua capacidade real. Volto a dizer, devemos o conselho dos samurais. Me comporto na vida particular, na vida pública, da mesma maneira. Me comporto na área de treinamento e no combate da mesma maneira. Só assim eu vou me tornar reconhecido no campo de combate. Outra coisa muito importante dos olhos bem abertos é que, como eu disse, tudo muda a cada segundo. Às vezes eu estou avançando, percebi que vai ser necessário o disparo, estou me empenhando nisso, no último segundo a situação muda. Eu tenho que estar olhando e verificando muito bem o que está acontecendo. Se estou limitando a minha visão, eu posso acabar não percebendo uma excelente chance que aquele confronto não aconteça. Não é o objetivo. Não tenha confrontos necessários. Ninguém vive bem com confrontos necessários. Graças a Deus eu não os tive. Mas nós acabamos acompanhando as histórias de outras pessoas e sabemos que todo excesso destrói a vida de quem participa. Destrói. Nós não queremos isso para a carreira. Voltamos a dizer que nosso objetivo aqui é que sua vida seja melhor. No primeiro momento da carreira, é normal que fiquemos mais afobados, fiquemos mais inseguros. Mas com o tempo você vai percebendo que dá para lidar com as situações e dá para superar os problemas com sucesso, raciocinando, tendo técnica, tendo cuidado. Então, atirar com os olhos abertos tem tudo a ver com não precisar atirar e perceber isso a tempo. E na ação, o uso moderado da força, que é o desejável, é controle e eficiência. Se você não tem controle, é violência. E se é violência, é crime. Então, temos que praticar defesa pessoal. Temos que saber lutar. Porque na luta nós estamos sempre dosando força, percebendo o tempo e seguindo regras. Se você brigar, e todo mundo aqui já deve ter brigado, ficar nervoso alguma vez na vida, cadê o controle? Cadê o raciocínio? Imagina brigar armado. O que acontece se você brigar armado, descontrolado, explodir, perder, cair o disjuntor e você não saber o que está fazendo, armado? O que pode acontecer na sua vida? Pode destruir a sua vida, se você não perder a sua vida. Então, nós sempre vamos enfatizar aqui, aprenda a lutar, não a brigar. Policial luta. Quem briga se arrebenta. Policial luta. Então eu luto quando eu estou no tatame treinando e vou lutar na rua quando for necessário, com controle, o uso moderado da força. Eu luto num confronto armado, mas não saio tirando indiscriminadamente. Não fico inflamado. Eu tenho que buscar objetivos. Eu observo, ajo de acordo com a situação e faço o melhor possível para que isso resolva bem. Não é desejável o fator morte. De novo, não é desejável o fator morte. Nós estamos vendo aqui uma escalada de violência, nós estamos vendo que certas forças e facções estão se expandindo. Nós estamos em um momento muito difícil, mas isso não permite que nossa vida se arrebente por isso. Não devemos nos arrebentar nunca. Devemos ter eficiência para lutar bem e lutar com precisão. O mundo não precisa de mais ninguém fazendo besteira. Nós temos que fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Policiais lutam, não brigam. E quantos disparos devo efetuar? O mínimo possível para controlar a situação. Não deve ter descontrole nisso também. Eu estou olhando, eu estou avançando, eu estou efetuando disparos. Cessou a ameaça, eu cesso os disparos. Observo. Consegui controle da arma? Acabou. Acabou.
não existe uma quantidade exata de disparos, existem os disparos necessários ou desnecessários. Normalmente estou lutando, não estou brigando, estou lutando. Neutralizei a ameaça, percebo o ambiente, controlo a arma, cessou os disparos, né? Cessaram os disparos. Tudo vai acabar bem, começa a ficar melhor, mas eu tenho que imediatamente recarregar minha arma, me abrigar e aguardar o reforço. Porque também eu tenho que pensar para disparar, eu tenho que pensar muito mais depois de disparar, né? A situação piora muito. Eu não sei se tem outra maneira de falar isso, né? Mas a verdade é que nos treinamentos nós sempre falamos que você começa a disparar, toca um gongo no inferno e qualquer coisa pode acontecer. E esse tempo, essa fração de tempo, só vai acabar quando você tiver com a situação sob controle, quando você estiver lá registrando a ocorrência, na delegacia, depois você vai ir para sua casa. No cenário, você tem que pensar antes de disparar, e pensar muito mais depois que disparar. Então é isso, prestar muita atenção, efetuar o necessário, cessou a ameaça, controla a arma do oponente, recarrega sua arma, se abriga e pede reforço. Reorganiza sua equipe e atenção nos detalhes que você vai ter que fazer daqui adiante, que é cuidar da preservação do local, verificar as testemunhas, as apreensões, tudo vai ter que ser muito bem feito. Você gostou desse conteúdo? Então aproveita e comenta aqui, para nós sabermos o que você achou, alguma experiência que você passou. Todas as nossas experiências vão ser válidas para ajudar os nossos colegas a se anteciparem aos problemas que possam ter. Vamos contribuir uns com os outros. Compartilhe esse conteúdo com a sua equipe. Vamos ajudar a divulgar o conhecimento, divulgar tudo o que nós estamos fazendo nesse trabalho, para que a polícia fique cada vez melhor.